Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um relato para vocês de uma experiência paranormal. Não sei se é paranormal. Eu já até passei no médico depois, ele falou que foi uma coisa da minha cabeça, mas eu, como acredito muito no mundo espiritual, né, por praticar a religião espírita, eu acredito que foi uma experiência que Deus permitiu eu ter. E foi assim. Minha infância foi muito difícil, né? Eu passei muita necessidade na casa da minha mãe, né? Minha mãe sofreu muito para criar meu irmão. Eu vim de uma família já desestruturada, né? Meu pai era alcoólatra, então por causa do vício dele ele não conseguia ajudar minha mãe com as contas da casa. Então a gente passava muito perrengue mesmo em casa, né? Muita necessidade. Já passamos até fome. Isso daí eu não tenho vergonha de falar, né? Porque aquilo serviu para mim hoje valorizar, né? Cada grão de comida que eu tenho na minha casa, eu agradeço muito a Deus, porque é muito ruim, gente. Mas isso não é tema do vídeo. E meu pai, ele acabou, por causa desse vício, o casamento deles não deu certo. Meu pai ia embora, ficava 6 meses sem me ver a gente. Não pagava a pensão alimentícia, mas a gente amava ele. Eu e meu irmão, nós era completamente apaixonado por ele, né? Ele era muito atrapalhado. E é foda, né? Naquele tempo eu achava que a culpa era da minha mãe. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. A última vez que eu vi meu pai foi em 2001 que eu vi o meu pai. Acho que foi a última vez que eu vi o meu pai, sabe? Que eu lembro assim, eu acho que eu tava na 4ª série e ele me abraçou e depois nunca mais veio. E aí que eu fui entender aquele problema que eu fui começando a... Eu tive que amadurecer muito cedo, gente. Olha, eu tô falando sobre experiência paranormal, né? E minha mãe se casou de novo, se juntou com um homem, sabe? Minha mãe, ela dava o jeito dela, ela sempre deu o jeito dela. Afinal, 2 crianças nas costas dela pra ela criar sozinha. E aí passou um tempo, em 2004 meus avós faleceram, primeiro faleceu meu avô, depois faleceu a minha avó. Minha mãe teve que ir lá pro Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso do Sul, pra fazer aqueles trâmites lá, velório, né, cuidar do que tinha que cuidar, né, porque sempre quando tinha que resolver um babado lá da família, minha tia que morava lá não conseguia resolver, então tinha que minha mãe ir lá pra resolver. Minha mãe teve que viajar nessa época. E aí passou um tempo, quando foi em janeiro de 2005, meu pai faleceu. Isso porque ele já estava 4 anos desaparecido, sem dar notícia, né? E apareceu um homem em casa falando pra minha mãe que meu pai tinha falecido. Só que uns dias antes de a gente receber a notícia de que o meu pai tinha falecido, eu tive um sonho com meu pai. E a minha eu vi meu pai no sonho, mas na verdade eu vi a minha avó Maria. E ela vinha no sonho. Eu tinha 12 anos, gente. Eu tinha 12 anos nessa época. Eu ia fazer 12 para 13 anos. E eu sonhei muito... Gente, eu lembro como se fosse hoje. A minha avó, com um paninho amarrado na cabeça, sabe? Toda de branco. E ela ia lá em casa, na casa que a gente morava. Ela batia no portão, me chamava. E eu começava a chorar como se minha avó estivesse viva, sabe? E ela me abraçava. Eu te abençoo, minha neta. Deus te abençoe. E eu vi meu pai muito de longe, assim, sabe, gente? Muito de longe, assim, muito afastadinho, assim. Eu via só a imagem dele. Ele não chegava perto de mim. Eu acho que ele não tinha permissão pra chegar perto de mim. E minha avó me abraçava e ela falava que vai ficar tudo bem. E eu lembro que na época, eu lembro que eu cheguei a comentar com a minha mãe, eu não lembro muito bem, gente, porque foi tudo muito rápido. Eu te sonhei e alguns dias, passou acho que 3 ou 4 dias, eu sonhei com a minha avó. A gente recebeu a notícia de que meu pai tinha falecido. E foi um baque, sabe? Minha filha passando atrás. Foi um baque, porque... apesar de tudo, ele era meu pai, sabe? Ele foi o pai, foi o meu pai. Foi ele que permitiu, me deu a vida, ele e minha mãe me deram a vida. E isso marcou muito, foi uma experiência que eu tive, que foi muito boa, né? Eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso, sobre experiência paranormal. E essa é a minha, né? Pois eu sonhei com meu pai mais 2 vezes, né? Eu até perguntei pra uma amiga minha que é espírita e ela fala que talvez lá no plano espiritual ele
Apesar de já ter 15 anos que ele é falecido, talvez ele esteja ainda no hospital, talvez ele ainda não tenha aceitado a partida dele, talvez ele tenha se preparado, né? Ele deixou muitas pendências aqui, né? Então, eu tô estudando muito sobre a religião espírita. E tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu tô aprendendo. E essa foi a minha experiência, gente. Que pra mim, hoje que eu tô com 30 anos, vou fazer quase 30 anos no próximo mês, foi uma coisa que eu vim lembrar hoje. Eu queria gravar um vídeo pra vocês pra trazer esse tema, né? E aí, vocês tiveram alguma experiência? Sonhar com alguém que partiu, alguém que foi muito importante na vida de vocês, um ente querido? Comenta aqui embaixo, né? As experiências de vocês. Gente, e a gente tem que respeitar as religiões, sabe? Eu nasci em família em berço católico. Já frequentei igreja de evangélico, de igreja pentecostal. E hoje eu tô me encontrando na religião espírita. Eu respeito todas as religiões, sabe? Acho que você tem que ficar na onde você se sente bem. E pra mim, hoje eu entendo que foi uma experiência. Uma psicóloga falou pra mim que isso foi uma coisa da minha mente, uma coisa que a minha mente criou, né? Mas eu me senti tão bem na época que eu não acredito que aquilo tenha sido uma reprodução da minha mente. Eu tenho certeza que aquilo foi uma experiência que Deus permitiu que eu vivesse. Porque ele é maravilhoso, sabe? Ele sabe o que faz. Deus, ele sabe o que ele faz, né? E se ele te manda algo, se ele deixa algo acontecer na sua vida, é para que você evolua, para que você amadureça. Mesmo que você não acredite, como Chico Xavier mesmo. Muitas pessoas ateias, que não acreditavam em religião nenhuma, aquele homem conseguiu fazer a pessoa descer do pedestal. Porque quanta coisa boa aquele homem fez, sabe? O Chico Xavier, né? E eu estudando também sobre a religião espírita, acabei fazendo várias pesquisas, assistindo muitos vídeos de entrevistas dele. Cartas psicografadas, gente, eu acredito muito nisso, sabe? A religião espírita é uma religião muito linda, muito maravilhosa, porque é uma religião que prega a caridade, o amor ao próximo, a fé acima de tudo, né? Superação, saber perdoar, que é uma coisa que eu também preciso trabalhar muito, porque é muito difícil, gente. Imagina a cabeça de uma criança. É muito difícil meu eu de hoje, conseguir conversar com a minha criança interior. Porque a minha criança interior, ela é uma criança machucada. Ela é uma criança que ainda tá dentro de mim, que ela não morre, porque a criança da gente ela nunca morre, mas a gente tem que deixar essa criança, ela evoluir. Você que passou por algum trauma na infância, por exemplo, eu tenho vários se eu for fazer um vídeo pra vocês de tanta coisa que aconteceu na minha vida, vai ser um vídeo longo e vocês vão chorar, porque é muita coisa, muito sofrimento, né? Pra mim, hoje, se fosse uma pessoa de mente mais fraca, tinha feito besteira, né? Sabe? Não é questão de ter mente fraca, né? Fosse uma pessoa super sensível, não tinha aguentado a marimba. E Deus me deu muita força, sabe? Deus, ele é muito maravilhoso. Ele permite que coisas aconteçam na sua vida. Gente, isso é certo. Deus, ele permite que coisas ruins aconteçam na sua vida. Não que ele é culpado. Ele dá o livre-arbítrio pra gente fazer o que a gente quiser. A gente escolhe os nossos caminhos e o que a gente fazer ou deixar de fazer. Então, ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente evolua. Ele não pode se envolver, ele não pode... A gente tem que pedir direção pra ele, pra gente poder... Mas ele não vai falar, ó, siga por esse caminho. Ele não vai falar isso pra gente. Ele vai deixar a gente tomar partido da nossa vida para que aquelas escolhas sejam trabalhadas dentro da gente, para que a gente possa amadurecer. Por isso que fala sobre maturidade, né? Quando você chega no ponto da maturidade, que é uma coisa que eu ainda vou demorar para ter, você sabe que o seu caminho de trás foi um caminho com muitas pedras, com muitos obstáculos, com muito sofrimento. Então, se você chegou até aqui, tá sofrendo, mas você chegou aqui, meu filho, você agradeça. Porque você tá vencendo, você tá escrevendo a história da sua vida. Ah, aí eu até tava comentando com uma amiga, né? Faz de conta se... Tô mudando totalmente o assunto, né? Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo falando sobre isso. Se ela entrasse no Big Brother, se ela seria planta, vilã ou protagonista. Ela falou que seria planta, porque ela já é uma planta na vida dela, né? E isso me deixou pensando assim, meu Deus do céu.
planta? É uma pessoa que tem resiliência, é uma pessoa que sempre vê o melhor da vida, é uma pessoa que não fica brigando, discutindo com pessoas desnecessariamente, é uma pessoa que tem evolução espiritual. Então, se for pra ter tudo isso e ser uma planta, eu prefiro ser uma planta. É claro que a gente não é perfeito, é claro que a gente é cheio de defeitos, sabe? Mas, se a gente chegou numa fase da vida que a gente não liga pra certas coisas, que a gente não explode por qualquer coisa, isso é sinal de que a gente evoluiu. Isso é muito interessante, viu? É muito interessante. E é isso, meus amores, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei muito, né? Normalmente meus vídeos são pequenininhos, mas eu queria falar, queria conversar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço e gratidão por ter vocês aqui.